Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que nos escuta. Estamos entrando no 9º episódio do As Suas Marcas. Quem achou que não ia passar do segundo, eu só estava errado, completamente equivocado. Mas estamos aqui mais uma vez falar um pouquinho sobre atletismo, falar um pouco sobre corrida de rua. Temos muitas coisas acontecendo esse final de semana a nível mundial. Tivemos 2 recordes mundiais batidos, tivemos a campeã olímpica do triatlon batendo o recorde europeu dos 5 quilômetros. Então, tivemos muitas coisas no mundo do atletismo aí. Então, já deixo o meu olá, eu não sei que horas você vai nos escutar, para o Guilherme Curtis falar aí para vocês, conversar um pouco com vocês também. Boa tarde, bom dia, boa noite, como é que estamos? Isso aí, fala galera, mais um episódio, é o 9º já, aí na adolescência quase, nosso podcast, e mais um episódio aí ainda no início de temporada, né, resultados indoors principalmente, indoors ou indoors? Resultados? A parte do português é uma parte que tu domina melhor do que eu. As árvores, mas mais um episódio, vamos falar aí 2 recordes mundiais batidos, um bem surpreendente como foi, né? Você deve saber já. Uma surpresa, na verdade, né? A chegada do Grant Fisher, tendo em vista em cima de quem, Exato, né? exatamente. Ele conseguiu ganhar. E o outro recorde mundial da milha no Guzzi, impressionante o que ele fez. Vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar com o Paulinho. Ele foi segundo colocado uns 7 km aí. E Paulinho, minha curiosidade é: tu tava com o frequencímetro ou não? Tava com o frequencímetro, tava. Quanto chega a tua frequência? Porque assim, ó, pelo fiasco que tu faz, tem que ser uns 200 batimentos por... Cara, não tem como. Eu fiquei com essa curiosidade. Se o pessoal não viu, não sei se... Agora eu não sei se vai ter o story, né? O vídeo da chegada. Não, tem que estar mais de 200 aqui o batimento, porque senão senão é teatrinho aquela chegada lá. Eu ia fazer um Reels daquilo ali, mas só que daí não... Tava muito ruim a qualidade para fazer um Reels daquele negócio, e eles não pegaram o final, né? Porque o final é o mais surpreendente, né? Porque eu me joguei no chão ali depois, então... Não, mas assim, falando bem honestamente, foi uma baita de uma prova, até tá aqui, olha aqui, ó, tá aqui do lado, ó. Ganhei 4 Oh, a medalha. A medalha eu vinha, boa. A medalha não sei onde é que tá, mas eu ganhei 4 garrafas de vinho, ganhei umas sacolas de coisas, não sei nem cadê, mas tá cheio de coisa aqui, depois eu posto no story lá. Mas o mais legal é isso aqui, ó, cara, olha o tamanho desse troféu aqui. Olha só. É gigantesco, é um troço fora da realidade, não sei se tá focando agora, tá? É muito grande o troféu, muito bonito, de muito bom gosto. E, cara, foi a 198, eu acho. Eu te pergunto porque assim, ó, eu te vi chegando em Bento o ano passado, no mesmo padrão, uma fiasqueira, veio até bombeiro olhar se ia sobreviver, se não ia, sangue nas panturrilhas. E aí, depois que eu vi agora essa chegada que foi quase igual, eu falei, cara, esse batimento do Paulinho deve ser bizarro, porque as fotos também tem algumas que tu tá sofrendo pra caramba. E aí eu fiquei imaginando quanto que chega os batimentos aí. A parte pior, na verdade, foi no meio da prova, lá no meio do percurso, que teve... que a subida era muito pesada, era muito forte. Tanto que, tipo assim, cara, tava dando média ali de 13... Deu 13,21 primeiro, daí deu a segunda uma subida bem forte, deu 4,4. E aí depois teve um 1000 ali que deu 13,32, 13,31, eu acho, que era um meio sobe, meio desce. E aí depois pegou um subidão que deu 4,48, para ter uma ideia do quanto de força, né, tu teve que fazer para subir para subir aquela lomba. E, cara, eu acho que o cara que ganhou e eu fomos as únicas 2 pessoas que não caminharam naquela lomba, porque o cara que estava liderando a prova quando a lomba começou, o cara parou para caminhar. O cara foi caminhando, começou a subir caminhando a lomba. E cara, eu acho que ali chegou a quase 200 ali, naquela parte ali. Naquele ponto ali daquela subida mais dominado. pesada. E a subida também, e a chegada era numa subida também, então por isso que tava, sério, eu nunca senti dor, tipo, interna, sabe? Tipo, parecia que tava queimando minha traqueia, queimando por dentro, assim, é bem, bem bizarro. Mas, dito isso,
a prova foi muito legal, o pós-prova lá é muito bacana também, tem uma vibe legal, assim, a galera fazendo, dançando, cantando, tomando vinho pra caramba. Não tomei vinho lá, mas a galera tomou vinho pra caramba, tinha chopp, tinha um monte de coisa. Sei que deu um um problemaço talvez na maratona, né? O pessoal acabou que o batedor parece que se perdeu, errou o percurso, errou uma entrada e tal. Nada fora do comum para aquelas bandas lá. Mas eu sei que aconteceu contigo também nesse ano, já ano passado, né? Aconteceu contigo também de errarem o percurso, do batedor seguir quase reto onde não tinha. E então acontece, né? A Sparkling, que nem a gente falou da outra vez, a gente já falou aqui no outro episódio que foi horrível a sinalização, o percurso, o batedor e tal. Então é complicado. Mas assim, para mim, no 7 km não teve nenhum problema, tava tudo certinho, tudo sinalizado, tinha placa, tinha batedor, tinha tudo. Então não teve nenhum problema nos 7 km. Mas, dito isso, acho que passamos esse assunto, Maratona do Vinho, que quem quiser ver tá lá, tem fotos. Tem uma que eu não postei ainda que tá pior ainda do que as que eu já postei na real. Mas vou postar durante a semana, talvez no TBT ali, que é logo na chegada também. É isso. Eu vou começar falando aí do indoor. Nós tivemos uma etapa importante do indoor em Nova York no sábado, dia 8. Né, o da World Athletics Indoor Tour Gold, né, que Gold é um dos meets mais fortes ali de nível da World Athletics. E nós tivemos 2 resultados muito expressivos, começando pelo 3.000, que foi antes da milha, a milha fechou o evento. Cara, o 3.000 foi absurdo, porque a gente tinha o campeão olímpico dos 1.500, o Hooker, que a gente sabe que as chegadas dele são absurdas, ele sempre deixa para o final, e é difícil ele perder no final. Ele ganhou ano passado, né, a seletiva americana, sim, ganhando no final, e a Olimpíada, né, que o britânico estava liderando, o campeão mundial, ele vinha liderando assim, ó, provável, todo mundo achando que ele ia ganhar, e o Hooker no final ganhou por muito pouco, bateu o recorde olímpico na oportunidade. E agora, nos 3.000, a gente tinha o Grant Fisher, né, um medalhista de bronze na Olimpíada nos 5.000, né, 10.000, ele, acho que ele medalhou também, né, na Olimpíada. Não lembro, vou olhar. Acredito que ele medalhou nas 2 provas, se eu não estou enganado. Ele foi bronze. Bronze nas duas. Nas duas, exato. Mas é um cara que corre 5:10, né? Contra um cara do 1.500. O 13.000 acaba sendo uma prova bem veloz. E foi isso. O Coelho, né? A gente teve um Coelho que passou as primeiras voltas marcando o ritmo. Depois o Fischer puxou praticamente toda a prova. Eles passaram o 1.000 2:29. Depois o 2.000 eles passaram 4:58, com o Fischer ainda liderando. E aí, faltando 3 voltas, o 600 metros, o Hooker foi para frente e acabou que nos últimos 50 metros, porque a pista é de 200, né, na última reta, nos 50 metros finais, o Fischer colocou do lado e bateu o recorde mundial, venceu o Hooker, correu 7:22:91, se tornou o primeiro homem a baixar de 7:23 nos 3.000 indoor da história, e o Hooker correu 7:23:14. Ambos, né, bateram o recorde mundial, porque o recorde era do Girma de 2000. Ele era do Girma, acredito que era recente, se não me engano, acredito que o ano passado, né? Eu acho que é assim. Acho que foi do ano passado o Girma, 7:23:81. Então ambos correram abaixo disso, mas o Hooker se torna, né, um novo recordista mundial. Além disso, a gente teve recordes nacionais, né? O Jimmy Gressier, cara que vem correndo muito bem. Ele correu 7:30, bateu o recorde, chegou em terceiro, bateu o recorde da França, 7:30:18. A gente teve um australiano também, o Robson, correndo 7:30:38. Chegou em quarto, bateu também o recorde nacional. E a gente teve depois 2 americanos correndo também na casa de 7:30. Uma prova muito forte. E mostra aí que o Fischer veio numa grande fase, né? 2 medalhas de bronze. Assim, numa Olimpíada contra os africanos foi, né? Queira ou não queira, surpreendente ali nos Jogos Olímpicos. E eu lembro que realmente foi na chegada ali, na última volta, ele fez uma última volta muito rápida nos Jogos Olímpicos para conquistar essas medalhas. Mas assim, cara, o Hooker a gente pode dizer que é um dos
melhores, assim, finishers, um dos melhores atletas de chegada do mundo no meio fundo. Sim. E ele ganhou do Fischer, então mostra que, cara, ele corre 5:10, mas ele é muito rápido, né? Porque ele tinha corrido 1.500 agora, recente também, 7:30 e pouquinhos. Então mostra que é um cara que optou por ir para os 5:10, né? Porque se ele provavelmente tivesse no 1.500 ali, não era um cara de se descartar. Mas sim, muito forte, né? Ele tem 3:35 no 3:35,53 no 1.500, mas o que é louco, né? Porque geralmente o recorde pessoal da pessoa no indoor é pior, né, do que no outdoor. E ele tem no outdoor 7:25,47, né? Em 2023 em Eugene. Então, há de se esperar que ele corra um 3.000, né? Abaixo, talvez, ali do recorde mundial que ele estabeleceu no indoor. E uma coisa, o recorde mundial era do Girma, que bateu em 15 de fevereiro de 2023, 7:23,81 na França. Então, eu acho que foi uma marca expressiva, uma marca muito forte para a temporada indoor, né? Mas eu acho também que a milha do Nuguzi, ela é muito forte, ela é muito, muito forte. É um tempo de que tu vê aí a galera correr 1.500 às vezes, né? Exato, o superado 3.000, então, o Nuguzi, cara, foi uma prova que eu até estranhei um pouco, porque a gente se perde um pouco no indoor acompanhando, né? O outdoor a gente sabe praticamente todas as parciais, passou 55 a primeira volta, 1:52, 800, a gente tem esse controle do ritmo. O indoor a gente acaba se perdendo, né? Porque 200 é muita volta, muita volta, muita volta. E aí, quando saiu o Coelho, o Nuguzi já foi pra frente, ficou liderando, e faltando 2, 3 voltas, ele começou a sofrer, cara. Ele começou com uma expressão de sofrimento. E eu assistindo, falei, caraca, ele não é normal do Nuguzi, assim, correr, né, com essa expressão, assim, faltando umas 3 voltas, sofrendo. E, cara, ele tava sofrendo porque tava muito forte. Era esse o porquê do sofrimento dele, né? Até eu fiquei que estranho, cara, porque a gente acaba se perdendo um pouco na questão do ritmo. Mas foi isso, tava muito forte. E realmente, assim, a marca, eu não tinha assistido a percepção que tava pro recorde mundial. E também correu abaixo aí de 3:47, que era o recorde mundial do Kegelcha. Esse recorde mundial era de 2019, já tinha um bom tempo. E ele se tornou agora 2 caras quebraram a barreira do 7:47, do 3:47 na milha, que foi o Nuguzi e o Hobbs Kessler. O Hobbs Kessler correu 3:46,90. Para quem não lembra, ele foi o campeão ano passado, o 24, 20, o Mundial de Corrida de Rua foi 23, né? 23, exato. Então ele 23, ele é o atual campeão da milha do Mundial de Corrida de Rua, o Hobbs Kessler. E uma marca muito expressiva também, ambos correndo abaixo de 3:47. E foi uma das milhas, eu acredito que a milha mais forte da história na questão de resultados de muitos atletas, né, fazendo personal best, fazendo o recorde nacional. A gente teve um recorde mundial sub-20 também, um australiano chamado Cameron Myers. É um jovem que vem correndo muito. Ele correu 3:47,48, bateu esse recorde mundial sub-20 e ele se tornou o quarto melhor da história entre o sub-20, entre o adulto. E aí mostra que esse jovem, ele tem só 18 anos, cara. Ele é um prodígio aí, tipo um Ingebrigtsen, que muito jovem, vem fazendo resultados muito fortes. E promete, vamos guardar esse nome aí, Cameron Myers, porque ele, por essa temporada indoor que ele vem fazendo, ele promete aí grandes resultados. Esse ano ele tem competições ainda sub-20 esse ano, né? Então, mas claro, deve competir em Diamond League, Mundial já com os adultos, mas ele deve ter muitas competições sub-20 para conquistar títulos aí. Eu acho que a gente está vendo nessa temporada indoor ali, e aí eu acho que somando também nessa questão do Noguchi ter corrido muito
do Grant Fisher ter corrido muito. Acho que também dá para se falar que no mesmo evento, né, no Millrose Games, o Josh Hooley foi o terceiro da história, né, no 800 metros. Ele correu 1:43:90, né? Então, é uma marca também, é a terceira melhor marca da história no indoor. E alguém que corre 1:43:90 no indoor, quando sair para o outdoor, é um dos grandes nomes aí para esse ano, né? Para a gente acompanhar também no 800. É um pouco estranho, porque assim, não necessariamente isso acontece, né? Por exemplo, o Kejelcha, a gente sabe do potencial dele. Ele era o recordista mundial da milha indoor. Ele tinha 3:47:01, né? Mas ele correu nessa temporada ali, 2019, eu lembro, alguns 1.500 em Diamond League, e ele chegou a correr 13:31, 13:32, que é mais ou menos esse ritmo, um pouquinho mais forte que o ritmo da milha que ele passou no indoor. Mas tem alguns atletas que não necessariamente a gente, assim, às vezes o indoor dele é melhor do que o outdoor, sabe? Então, claro, que em tese a gente espera sim que o indoor é mais difícil de correr, que o atleta corra mais rápido no outdoor, mas nem sempre acontece isso, né? A gente tem alguns exemplos que alguns atletas que se destacam no indoor e não conseguem fazer essa transição para o outdoor. Mas, claro, o Nuguzi ele tem 3:43, o Nuguzi na milha outdoor, né? E, salvo engano, acho que ele e o Ingebrigtsen tem perto disso. Ele correu 3:46 agora. É algo que realmente. 3:43 ele tem no outdoor. Algo que, né, aí faz um sentido. Mas esse atleta dos 800, eu não conhecia ele. Tem tanto americano que surge bom, cara, que é impressionante, né? A gente não conhece, às vezes surge. A gente tá vendo agora também no 60 metros. Tá tendo competições de universidade, né, nos Estados Unidos, indoor. Surge do nada para nós, né, que não estamos lá acompanhando. Mas, assim, resultados muito expressivos, muito fortes, que a gente entende por que a seletiva dos Estados Unidos é uma Olimpíada à parte, né? É tão forte. Mas Não, sobre a milha, só sobre a milha, eles passaram o 1.002:20, 2:20:49, né? Que o Coelho levou até ali a prova. E aí depois eles passaram 3:31:75 o 1.500 para fechar em 3:46:63. Então, cara, passagem do 1.500, 3:31:75 indoor é muito forte. Eu até quero ver quanto que é o recorde mundial indoor do 1.500, mas eu acho que chegou muito próximo, cara, do recorde mundial de uma passagem. É 3:30:60 o recorde mundial do 1.500 indoor, que é do Ingebrigtsen, de 2022. Então, assim, cara, a parcial do Nuguzi foi muito próximo do recorde mundial do Ingebrigtsen do 1.500. Uma coisa interessante de falar que o Josh Hooley, que era esse ilustre desconhecido, né? Na semana passada, em Boston, ele correu 3:33:66 no 1.500. E sabe quem foi o segundo colocado na prova? O Grant Fisher. Sim, ele correu super bem, né? 1.500. Exato. Ele fez 3:33:66 e o Grant Fisher foi segundo colocado no meeting em Boston na semana passada. Então, na semana retrasada agora, né? Mas então, assim, é um cara que surgiu a gente tá acompanhando nas Diamond Leagues da vida e agora ele vai estar, com certeza, vai estar botando seu nome aí nas provas de 800, 1.500. Daqui a pouco até um 3.000. É legal porque o americano ele valoriza muito, né, o indoor. E aí, queira ou não queira, abre muitas portas. Com certeza esses caras vão estar no. Acredito que os Estados Unidos tem uma seletiva pro Mundial, mas passando a seletiva, esses atletas vão ser os grandes favoritos pro Mundial. Mas a gente tem também essa semana uma competição forte, né? No indoor na Europa, que é o Meeting Lievin. E o Ingebrigtsen falou que vai correr os 3.000, postou um videozinho treinando forte. Eu acho que ele vai, né, pra cima desse recorde. É o 3.000 ou a milha que ele vai correr?
O Ingebrigtsen tu me mandou, inclusive, mas eu não lembro qual é a prova. Né? Mas ele com certeza vai para cima desse recorde mundial aí. Porque se o Ingebrigtsen tá na pista, ele vai tentar bater esse recorde aí que agora tá cada vez mais difícil, né? A gente tá numa... Até tava pensando, cara, a gente tá numa geração de atletas que eles, assim, no meio fundo principalmente, que se colocam entre os melhores da história, né? A gente teve ano passado o 800 e que muitos atletas correram abaixo de 3,43 ali, 3,42, 3,41, desculpa, 1,43, né? Os atletas correram, 1,42, 1,41, a gente teve vários atletas. E agora, essa milha, por exemplo, da indoor que a gente teve sábado, das 10 melhores marcas da história, 5 foram nessa milha indoor de sábado. Então, mostra que assim, a gente está numa geração de muitos atletas bons, com muitos resultados. Esse recorde do 1.500 outdoor, que é do Elguer Rouge, eu acho que é uma questão de tempo, porque assim, tem muitos atletas chegando próximo, e no momento que acontece isso, eu acho que, né, existe uma motivação maior, competitividade maior, né? A gente teve dessas 10 provas aí, dessas 10 marcas melhores da milha indoor, a do Elguer Rouge agora se torna a sétima, né? A lenda Elguer Rouge é a sétima de todos os tempos. A gente teve nessa prova de sábado o Nuguzi sendo o primeiro agora da história, o Keller sendo o segundo da história, esse atleta sub-20 da Austrália, Gabriel Myers, se tornou o quarto melhor da história, o francês Habs, que vem muito bem também no indoor, se tornou o quinto da história, 47,56. E aí a gente teve também um universitário dos Estados Unidos se tornando o oitavo da história, que é o Gary Martin. Ele é universitário, ele correu 3,48,82. Esse atleta também eu não conhecia. E o cara é de 2003, também bem jovem. Então mostra que, assim, ó, realmente os Estados Unidos, para meio fundo, barreira, cara, eles são uma máquina de produzir atletas, né? É impressionante. Eu acho que nos últimos anos, né, aí vamos falar nos últimos 2 ciclos olímpicos, talvez, porque o Grant Fisher, ele sempre foi uma grande promessa, né? Ele sempre foi uma grande promessa. Eu tava olhando aqui, ele tem 27 anos e em 2013 ele já correu 3,50 no 1.500. Então, numa conta rápida, faz 12 anos, 12 anos atrás, ele tinha 27 menos 12, ele tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. Então, tipo assim, com 15 anos ele já correu 3,50. Então, ele sempre foi uma promessa, desde o tempo do colegial, depois na universidade, depois profissional e tal. Então, ele é um cara muito consistente, é um cara que está melhorando muito, né, a cada ano que passa. Na outra seletiva olímpica, se não me falha a memória, para Tóquio, ele ficou fora por muito pouco, né? Então é um cara que tá aí, é uma geração realmente que tem muitos atletas de altíssima qualidade e o menino Jacó vai correr a milha no Millrose Games. A milha. É no Millrose Games, né? No Lievin. Isso, né? Isso. Millrose foi o que passou. Isso. Mas assim, um outro assunto que eu queria trazer para a pauta, que eu achei que que foi bem interessante, talvez até surpreendente até certo ponto, foi a questão da nossa amiga Cassandre Belgrand, que correu 14,53 na Monaco Run, realizada agora no último final de semana. Ela é a campeã olímpica de triatlon na última Olimpíada de Paris, e ela bateu o recorde europeu dos 5 km, né? 5 km na rua, sempre lembrando, quando fala 5 km é na rua, quando fala 5.000 metros é na pista. Então, eu achei surpreendente, assim, claro que é uma campeã olímpica do triatlon, mas bater o recorde europeu recorde da França, não recorde europeu, recorde da França, nos 5 km. Então, para mim foi uma grande surpresa, assim, não esperava de jeito nenhum que fosse acontecer isso. A gente tem triatletas cada vez correndo mais rápido, né? A gente tem exemplos no Brasil. Sim. Que teve um Pan-Americano sub-23, que eu lembro que foi um triatleta no 5.000 que representou o Brasil há pouco tempo atrás, o último Pan-Americano sub-23, que é o Miguel Hidalgo. O Hidalgo, isso, exato. Ele correu 14 baixo dos 5.000, acho que ele correu 14, 20 e pouquinhos.
E assim, realmente, cara, os triatletas vêm correndo muito forte. A gente vê na final olímpica, né? Os 10 quilômetros deles são bem expressivos, tanto masculino quanto feminino. E é curioso, porque assim, eles não têm um perfil tanto, né, de atleta, de fundista, né? Porque eles têm os membros inferiores mais grossos pela bicicleta. E mesmo assim, cara, corre muito forte. E então, pô, que legal ver um triatleta batendo esse recorde francês. E olha, deve ser difícil para as atletas, porque elas devem pensar, putz, a gente tá perdendo para uma triatleta, cara. A gente só faz atletismo e tá perdendo para uma triatleta. Então, deve também, assim, ó, ser um ponto que pega aí nas atletas profissionais que correm 5 km, porque, né, queira ou não queira, o triatleta ele não treina só para corrida, né? Tem outras Sim, sim. especialidades, o que é bem complexo, né? Treinar para 3 modalidades. Eu imagino que, assim, claro, eu treino para uma, já é cansativo, assim, para 3, e sendo que são coisas bem específicas, né? A bicicleta, a natação. Deve ser muito difícil a rotina dos atletas, e aí correr forte desse jeito é bem impressionante mesmo, né? Sim, sim, sim. E o recorde, falando da triatleta em si, é uma modalidade. Eu trabalho bastante com triatletas aqui na assessoria também. Eu não diretamente, mas eu convivo muito com eles. E é outro esporte, né? Não é o mesmo pensamento de treinamento, é completamente diferente, né? Muito da parte da rodagem que a gente fala, daquela rodagem baixa intensidade, eles fazem na bike, né? Eles ganham essa adaptação na bike e na natação também. E ele não consegue ser específico por falta de tempo em todas as modalidades, né? Daqui a pouco ele tem horas a menos de muitas horas a menos de treino que um corredor na corrida, muitas horas de treino a menos na bicicleta do que um ciclista, tem muitas horas a menos de treino na piscina do que um nadador. Então, assim, ele tem que equilibrar as 3 modalidades, né? De uma maneira, talvez ela tenha feito um trabalho específico para melhorar os 5 quilômetros dela, daí de repente abriu mão, né, de algum dos outros esportes para conseguir se dedicar mais na corrida. Não sei como é que foi o processo de treinamento. Mas, ao mesmo tempo que ela bateu o recorde francês, a holandesa, Diane Vens, correu 14,39 e bateu o recorde europeu da distância, que era da Sifan Hassan. Então, essa Monaco Run foi uma prova fortíssima. Foi uma recorde francês, recorde europeu. E essa Diane Vens, eu não lembro dela. Ela tem 30,29 no 10 quilômetros e 14,39 nos 5 quilômetros. Foi para as 2 últimas Olimpíadas e é da Holanda. Então, mais um nome, mais uma europeia que está, né, surpreendendo. Daqui a pouco vai conseguir brigar de frente com as africanas. A gente tem que lembrar nessa questão dessa triatleta tá correndo 5 km e talvez ter feito uma preparação específica. A gente está no começo do ano, né? Então, provavelmente no atletismo, pelo menos a competição mais importante é em setembro, né? O triatlo, acredito que também deva ser mais para metade do ano, para o final. Então, os atletas eles usam muitas vezes esse período do começo do ano para fazer testes, né? Para mudar um pouco a questão. Por exemplo, o Grant Fisher é um corredor de 5 e 10. Ele vai continuar correndo 5 e 10. Isso é lógico. No Mundial ele vai correr 5 e 10. Ele é medalhista de bronze nas 2 provas. Aí pergunta, por que ele correu 1.500? Tá trabalhando mais velocidade, tá trabalhando outras valências agora no começo do ano para fazer uma preparação, né, pro Mundial que é lá na frente. Então os atletas eles usam o começo do ano para muitas vezes correr outras provas que eles não correm, mas sempre com uma preparação, né? O Grant Fisher não tá no 1.500 e no 3, assim, resolveu correr porque quer correr o 1.500 e o 3. Não, resolveu porque faz parte, com certeza, de uma preparação visando lá na frente, né? Visando o campeonato mundial, que é o que esses atletas de alto nível eles visam, né? Olimpíada, no torneio campeonato mundial, e assim vai. Porque, claro, existe todo um planejamento, e aí, talvez desde a Olimpíada, o Grant Fisher, que foi em agosto, né? Não pode ser que ele esteja mais parado, e aí ele usa, né? Essa questão indoor aí para fazer um cronograma de treinamento, né? Uma periodização, depois
talvez dê uma descansada e faça uma nova periodização ali para o Campeonato Mundial, para a seletiva americana, que é tão difícil quanto o Campeonato Mundial. Então a gente tem que lembrar que, né, o indoor, por exemplo, o Kegelcha é um cara que era o recordista mundial da milha, mas a gente não via ele, né, correndo provas assim mais curtas. E aí também, né, ele provavelmente lá naquele ano de 2019 fez a preparação, continuou correndo o 5 dele, continuou correndo o 10 dele, mas ele correu bastante prova de 1.500 provavelmente para trabalhar essa valência aí né, da velocidade, né, dar uma mexida embaixo um pouco maior, para, claro, nas provas dos 5 e 10 também, os atletas precisam ser muito rápidos na chegada, porque se não virar ali 53, 54 a última volta, num 5, até num 10, cara, não tem chance de se tornar medalhista. É impressionante, né? O Mofara virava 51 às vezes nessas provas cozinhadas dele lá, o que, cara, é muito forte, né? Virar um 5 num 10, 51 é impressionante. Na 25ª volta. É, exato, né? E não tá correndo fraco, né? Claro, dentro do ritmo que se espera, às vezes. Sim. Mas assim, 51, porque a gente já viu ele virar, era realmente, assim, coisa, né? Você que tá escutando aí, pô, pensa, depois de muitas e muitas voltas virar um 400 para 51, coisa que muitas vezes as pessoas não têm na vida como melhor, né? É muito rápido. É muito, muito forte. Eu acho que a temporada europeia começou pegando fogo, na verdade não só a europeia, com a temporada dos Estados Unidos, Europa, tal, começou pegando fogo, e a gente tem que esperar que o Campeonato Mundial Indoor seja, apesar de alguns atletas abrirem mão, né, do Campeonato Mundial Indoor, para se preparar para outras competições, mas é de se esperar que seja uma grande competição, que seja uma competição que a galera vá para agredir recordes mundiais também. A gente tá vendo meio fundo, se esses atletas estiverem no Campeonato Mundial, cara, vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo porque o Ingebrigtsen, se participar, não vai estar para brincadeira. E aí a gente tem esses americanos correndo muito bem, o francês, esse australiano, né, mais jovem. Então são coisas assim, uma competição que já gera uma grande expectativa, e a gente vai estar acompanhando aí em março, em Nanjing, esse campeonato mundial aí que realmente promete, né? Exatamente. E tu tinha falado antes que tu queria falar um pouco sobre a série que eu não assisti. O que seria isso? Então, vou fazer um pedido para ti. São 4 episódios, nem 1 horinha cada episódio. Assista a segunda temporada de Sprint. Para quem está escutando o nosso podcast e não conhece, existe uma série Netflix chamada Sprint. Essa série, ela acompanha os velocistas, e velocistas a gente traduz só de 100 e 200 metros. Os melhores velocistas do mundo dos 100 e 200 metros. A série retrata eles na pré-competição, o cotidiano, o treinamento, até chegar numa grande competição. O ano passado foi retratado, o ano retrasado, na verdade, até o Mundial, né, de 2023, e agora essa temporada é sobre a Olimpíada de Paris 24. E tem que assistir, cara, pra gente falar sobre, tem muitas questões interessantes, mas principalmente é de a gente conhecer mais o atleta, além do que a gente vê, que assim, tem atletas que, claro, postam mais na rede social, que a gente consegue conhecê-lo, né? Embora a rede social muitas vezes seja não realmente o que a pessoa é, né? Ela mostra o que ela quer que os outros vejam. Mas a série, ela mostra assim, os bastidores, cara. Então, assim, a Julian Alfred, que ganhou 100 metros feminino na Olimpíada de Paris. Pô, eu não sabia, assim, cara, uma pessoa, que parece ser muito tranquila, mostra ali o cotidiano dela, mostra, né, o país que ela veio. É um país bem pequeno ali, Santa Lúcia. Mostra a Gabi Thomas, que eu sei que tu é fãzaço dela, né, o Noah Lyles, o Fred Curley. Mostra vários atletas, assim, mais a parte, né, do treinamento, assim, mais íntima, e a gente consegue ter uma afinidade ou não com vários, né? O Noah Lyles, como eu já falei no último episódio, acho que é muito difícil ter uma afinidade com ele. Eu, pelo menos, cara, é muito distante, assim.
a personalidade dele, sabe? E ninguém gosta dele, sabe? Então, assim, eu digo os adversários. Então é muito legal. Assista pra gente falar no próximo episódio. Quem estiver escutando hoje nós e quiser também assistir para ver nossos comentários, nossas opiniões sobre a série. Mas é muito legal. É legal justamente para a gente ver esses bastidores. E, cara, essa temporada é sobre a Olimpíada, né? Então mostra assim muito a emoção de um atleta que às vezes é decepção, às vezes um atleta que é prata, mas que esperava o ouro, sabe? Tem essa dualidade assim de emoções de um atleta e muitas vezes assim ser prata, mas ele entender, cara, é uma Olimpíada, né? Pô, é uma medalha olímpica, tô na história, é uma medalha pro meu país, né? Coloquei meu país no topo ali, a vitrine para o mundo todo ver. É muito legal assim a questão olímpica do que isso representa, sabe, para o atleta e a pressão de ser a cada 4 anos, né? É uma oportunidade a cada 4 anos e tem atleta que já está numa idade, por exemplo, a série mostra a Shelley Fraser-Price, que já ganhou a Olimpíada, né? Já tem todos os títulos possíveis, mas que nessa Olimpíada de Paris ela não tem o resultado que ela esperava e que é frustrante, né, cara? É assim, queira ou não queira, quem tá na Olimpíada desses atletas topo do mundo, eles estão lá para ganhar. E aí é uma série que, cara, traz muitas reflexões. Também tu vai se identificar como treinador, porque mostra muito, assim, eu olhando e analisando a série, como treinador, cara, a palavra do treinador, assim, o conselho do treinador é fundamental. Tu vai ver uma parte do Bednarek, que é um atleta americano do 100 e do 200, que, cara, depois dos 100 metros ali, que ele não tem o resultado expressivo, ele, tipo, fala assim, cara, cansei de perder, decepcionadaço, e o treinador vai lá e traz palavras muito motivacionais, traz palavras assim, cara, tu tem o 200 amanhã, tem 24 horas para recuperar, não tem que baixar a cabeça, cara, erga a cabeça, tem 24 horas para dormir, se recuperar, e amanhã entrar na pista de novo e correr o 200. Então é muito legal, sabe, ver o quanto o treinador, nesses momentos, ele é importante, assim, para que o treinador é quem o atleta mais escuta, né, é a única pessoa ali, às vezes, que o atleta realmente no momento de frustração vai escutar e vai dizer, pô, tá bom, ok, vou aceitar, não vou aceitar. É muito legal, cara, esses bastidores assim, e é bem genuíno, sabe? Tu vê que não é algo teatral, é algo que, assim, a Netflix foi muito feliz em retratar alguns momentos, assim, bem importantes, que a gente se identifica e eu, como já tive em várias competições, vejo que aquilo ali é real, sabe? O sentimento do atleta da felicidade de vencer ou da frustração de ser um quinto, sexto, não chegar no pódio e ter uma pressão, né, do país, ter uma pressão dos familiares, ter uma pressão do treinador. Cara, é muito fantástico assim a série. Assista a semana que vem, discutimos sobre isso e tem várias perguntas aí para fazer, polêmicas sobre o assunto. Falando um pouquinho, já que tu disse que não ia dar nenhum spoiler e deu vários. Já vi vários, né? Assim, eu acho que na primeira temporada que eu assisti, ela fez muito sentido, assim, algumas coisas que elas disseram ali, principalmente a questão da alimentação, né, que a gente já falou em outro episódio sobre desmistificar um pouco, né, essa questão de que os caras comem tudo certinho, tudo bonitinho, tudo organizadinho, e aí tu via ali a Shericka Jackson saindo da competição e parando no McDonald's para comer nuggets, e tu via a Gabi Thomas e me fugiu o nome, a Sha'Carri Richardson, tu via as duas lá empilhando batata frita no prato. Então, assim, eu acho que mostra também, eu acho que o amador tinha que muito assistir essa série também, porque ela mostra que às vezes, sabe, aquilo lá que é a teoria, ele não aplica na prática, né? É uma coisa que é muito, como diz, é muito teórico, não é uma coisa que a gente tem que levar como via de regra, sabe? Lógico, tu tem que ter uma alimentação, uma alimentação balanceada, tem que ter uma alimentação organizada, tem que ter o treino organizado, mas assim, tu ser extremista nesses assuntos, nesses aspectos, assim, é muito ruim, né? Porque tu vê que nem os caras que são o top do mundo, eles fazem isso. E uma questão também na parte do treinamento também, na questão de não ser tão, assim, tão... fazer tudo ter 100% bonitinho ali, como o livro diz para fazer, tu tem que... Aí é a mão do treinador, que tu comentou antes ali, né? O treinador tá vendo, o treinador tá conseguindo enxergar o que o atleta tá passando, o treinador tá conseguindo
ver aquele atleta responder na pista ao que ele está mandando fazer, e às vezes o olhar do treinador é mais importante do que o livro. Às vezes mandar parar, ou às vezes mandar aumentar ou diminuir, isso tudo vai do feeling do treinador no momento que ele está observando o atleta, né? Tem que assistir. Tem muita coisa legal assim pra gente observar. Retrata, né, sobre esses atletas do 100 e 200, mas desde o Tebogo ali, que mostra uma história assim muito legal, é uma história triste na verdade dele, e que se tornou infelicidade com a final olímpica dos 200 que ele participou, e desde as jamaicanas ali que não correram tão bem na Olimpíada, né, foi duas histórias da Shelly Fraser-Price e da Shericka Jackson. Mas é legal assim para ver essa parte da preparação, para ver a questão da competição em si, sabe? A parte do quanto o treinador é importante na parte mental, assim. Hoje a gente está muito em voga essa parte mental, e a gente pode conversar sobre isso semana que vem, porque eu também tenho algumas discordâncias sobre o que é falado no geral sobre parte mental, sabe? Que a parte mental assim, a grande parcela do resultado é a parte mental, e a parte mental, o que eu discordo um pouco, acho que sim, na competição em si, no dia da competição, na véspera da competição, a parte mental é importante, né? Eu já convivi com muitos atletas que, cara, não dá para chegar perto no dia da competição, porque, assim, ó, tá totalmente desestabilizado mentalmente, e aquilo ali passa, queira ou não queira, pra ti. E, então, sim, essa parte mental é importante, mas, cara, o dia a dia não é, sabe? Eu creio que o dia a dia não é a parte mental. O dia a dia é o trabalho que tem que ser feito, é tijolinho por tijolinho, e aí tu não pode, às vezes, na preparação de 6 meses, deixou de treinar vários dias, e aí depois lá colocar a conta na parte mental, né? Não é assim que funciona. É a questão do. Foi feito o que deveria ser feito? Foi. Fiz tudo que o treinamento, cumpri todas as parcelas, cumpri. Então, às vezes, no dia da competição, né, foi realmente a parte mental que te afetou. Mas se começa repetidamente isso, né, muitas vezes é a questão do treinamento em si. Eu já conheci muitos treinadores que falavam, o resultado não saía, e falavam que era a parte mental do atleta, e às vezes não é, às vezes é o treinamento em si mesmo, cara, sabe? A gente vê muitos atletas que treina bem, mas que a competição é competição, treino é treino. Não quer dizer que está treinando bem que vai competir bem. Né? Porque você fazer por exemplo, numa competição de 800, e muito atleta no Brasil que eu vejo que faz teste de 600 muito bem e fala, não, mas eu fiz um 600 para 1,15. Eu vou correr bem 800? Não. Tem mais 200 metros. É uma eternidade, cara. É uma eternidade dos 600 a 800, é onde define realmente. E aí, não quer dizer que você correu um 600 bom, que você vai correr um 800 bom. Assim como você correu um 10 mil muito bom, não quer dizer que você vai correr uma milha, uma meia maratona muito boa. A gente tem um exemplo, o ano passado, do Ingebrigtsen, que assim, cara, ele tem uns 5 mil abaixo de 13, foi lá correr uma meia maratona e quase morreu, né? Quebrou absurdamente. E aí não, a matemática não é exata no atletismo, né? Queira ou não queira. E aí a gente pode falar bastante dessa parte mental também. No próximo episódio, falar de sprint e o resultado do Ingebrigtsen. Tu acha que, rapidamente, bate o recorde mundial ou não? Milha. Não bate. 3,46. Não bate, não bate. Eu vou contigo nessa também. Acho que não bate de primeira. Vou ficar com o Nuguzi nessa. Eu acho que ele tá. Porra, ele é um fenômeno, não preciso nem citar o que ele já fez aqui, mas eu acho que a partir de agora a intenção dele talvez seja ir para as provas mais longas, eu acho, até porque essa demonstração da meia do ano passado e também tem a questão, eu até estava vendo, quando eu abri a foto para ver o videozinho, qual era a prova que ele ia correr, ele tinha um comentário no vídeo que dizia assim, esse aí é o nosso campeão olímpico da maratona em 2032. Tipo assim, então tinha ali, né, uma galera já apostando que ele vai sim subir de prova. E, cara, e assim, tu imagina, um cara que o cara foi um fenômeno do 1.500 a maratona, aí ele vira um dos maiores da história. Ele entra para um hall de maiores da história. Eu acho que ele é um cara assim, ele é um cara que não é tão discreto assim quanto a maioria dos fundistas. Ele é um cara mais
que gosta de aparecer um pouco, é um cara que gosta de falar, tem umas polêmicas envolvendo ele, a família ali, treinava com o pai, agora brigou com o pai, treina com o irmão. Então, tem algumas coisas né, que o Ingebrigtsen gosta de, que é um pouco diferente do fundista tradicional, assim, que todo mundo geralmente é mais na dele, mais na sua, né, no caso. Então, eu acho que a tendência é ele migrar para provas mais longas, e então por isso que eu não acredito que ele bata o recorde mundial da milha nesse final de semana. Até porque ele já é campeão olímpico dos 1.500 em Tóquio, campeão olímpico dos 5.000 em Paris, e acho que o caminho natural é esse mesmo, né? O 1.500 acaba ficando difícil, o 1.500 é uma prova muito aberta, né? O 5.000, queira ou não queira, na pista, cara, ele mostra uma superioridade bem maior que no 1.500, porque o 1.500, a última volta do 1.500 é uma loteria muitas vezes. O Elger Rouge demorou 3 Olimpíadas para vencer o 1.500, sendo muito superior aos outros na questão de resultado, de marca. E aí o 5 e o 10, o Ingebrigtsen sendo muito rápido, né, tendo 3,26 no 1.500, acaba sendo ele tendo uma superioridade boa no 5 e 10 na questão do último 1.000, né? E então eu acho que é um caminho assim menos difícil para ele realmente subir de prova. E aí vamos ver se a maratona em 2032 vai ser o desfecho aí de uma carreira vitoriosa. Exatamente. Eu acho que é um cara que tem tudo, né, para ser um dos grandes da história. É um cara que a gente está vendo construir ano a ano a sua uma belíssima. Na verdade, ele já é um dos maiores da história, das provas mais curtas, né? Mas o cara tem 2 medalhas de ouro olímpica, então é um dos maiores da história. Mas assim, ele subiria num patamar que é de Bekele, que é de Haile. Ele subiria num patamar muito maior assim do que ele tem atualmente, se ele conseguir chegar, né? Também tem que ver se é a intenção, se não é, se o cara quer chegar nessa distância também. Então, e mais uma vez, na verdade, agora mudando um pouquinho de assunto para a gente finalizar aqui o nosso programa de hoje, faz 3 programas, eu acho, que eu digo que eu quero falar sobre um assunto, e nesse episódio tu deu o ensejo para eu começar a falar sobre esse assunto, mas acabou que a gente foi mudando de assunto, foi falando dos recordes mundiais, e a coisa acabou que não deu tempo de falar de novo. Mas assim, só para trazer um spoiler para não esquecer para a semana que vem, que tem a ver com a frequência cardíaca, sabe? Que a gente começou falando o programa sobre a frequência cardíaca, e é uma questão que eu já tinha conversado antes, aí depois teve um dia que a gente rodou junto aqui em Porto Alegre, quando eu estava terminando o treino, eu te perguntei, como é que tá a tua frequência cardíaca agora e tal, e tu tava lá, sei lá, 140 e poucos, e eu tava 160 e poucos, a gente rodando na mesma intensidade, que era uma intensidade tranquila, era uma intensidade que não era nada forte, né, para aquele momento ali, para ti menos ainda. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, assim, por que na minha percepção o treino estava sendo tão fácil quanto estava sendo para ti, mas a minha frequência cardíaca trazia uma resposta diferente, e que isso, a longo prazo, pode atrapalhar o treino da gente. Então eu quero entrar um pouquinho nesse assunto da frequência cardíaca e da percepção de esforço. Mas a gente deixa isso para o próximo episódio. Não sei se tem mais alguma coisa para trazer para a galera aí que queira falar, e senão vamos nos despedindo já. Esse ponto da frequência vai ser muito importante, né? Porque está sendo enrolado há uns 13 episódios desse assunto. Não, eu acho que vai ser um assunto legal, acho que é um assunto bacana de trazer. E até para a galera que é mais amadora, que nos escuta, quem está treinando, quem tem seu professor, quem está treinando, vai achar interessante esse tópico. Então, eu deixo reservado para, junto com o sprint, falar um pouquinho sobre o treino e a frequência cardíaca. Fechou. É isso por hoje, então. Estamos finalizando o nosso 9º episódio número 10, semana que vem. E aí eu falo. É isso, valeu para quem esteve até aqui, valeu Paulinho. E semana que vem estamos de volta na terça-feira aqui. Fechou, galera. Um forte abraço para todo mundo aí. Sigam a gente nas redes sociais, @assuasmarcaspod. E já chegamos a 100 seguidores, hein? E falamos na semana que vem. Falamos, tchau, Olha abraço. Valeu, falou.